Então, eu já quero começar a contar para vocês, né, como é que funciona essa questão desse esquenta, desse emagrecimento aí inteligente. E assim, hoje é um dia muito especial, porque eu tenho o privilégio de trazer uma mentoreada minha que vai dividir a estratégia do emagrecimento dela, que ela viveu no método IP. E antes de chamar a Renata para contar como que foi o processo, se ela realmente comeu tudo que ela gosta durante o processo, igual a gente foi conversando ali nos stories, eu fui contando para vocês. Eu preciso contar para vocês antes o que é esse método IP. Então, meninas, o método IP, ele é um programa que busca desenvolver a inteligência mental e emocional para emagrecer. É emagrecer de forma inteligente. E eu desenvolvi esse método porque, além de eu ter utilizado, né, de uma reeducação alimentar, de eu ter feito exercícios físicos no meu processo de emagrecimento, eu percebi que seguir apenas um cardápio e fazer somente exercício físico não resolvia. Então, assim, eu percebi que era muito importante desenvolver um domínio mental e um domínio emocional para poder superar aquelas situações que desencadeiam a compulsão alimentar, sabe? Quando você não tá bem, você quer descontar na comida. Se você tá vivendo, né, um programa de emagrecimento, seguindo uma dieta, se não tem o domínio da mente, com certeza não existe cardápio que vá te segurar. Então eu percebi o quanto que era importante dominar a mente e as emoções. Então o que eu fiz? Eu utilizei várias ferramentas que eu aprendi, né, desde 2009, que eu estudo o desenvolvimento humano, que eu estudo o poder da mente, desde 2009. E assim, eu percebi o tanto que esse conhecimento que eu tinha, e até então eu não tinha utilizado para isso, era importante, era necessário, inclusive para depois de bater a meta. Para quem ainda não sabe, eu emagreci 35 quilos em 10 meses. E não se iludam, emagrecer, por mais assim que seja uma quantidade grande de peso, a maior dificuldade está na manutenção do peso. A manutenção é o que pega, porque é aí que você precisa dominar mais ainda a sua mente. Emagrecer é importante? Né? Pra você dominar a mente ali, nos momentos difíceis, nas festinhas dos filhos, nas viagens, você conseguir ali não comer em excesso, mas comer sem exageros. Como é que você domina tudo isso? Isso é importante, né? Mas o mais difícil, não se iludam, é realmente manter. Bem, meninas, eu sou Ana Paula Almeida, eu sou ex-obesa, mãe, nutricionista em formação, sou apaixonada pelo comportamento humano, pelo poder da mente, sou educadora e eu me especializei em desenvolvimento humano e neurolinguística. Depois de viver acima do peso 14 anos e experimentar o domínio da mente para me libertar, eu precisava passar esse conhecimento para frente. Isso não podia ficar só comigo. Por quê? O que eu percebi? Eu percebi que muitas mulheres, muitas mesmo, que seguiram inclusive, né, um certo programa de emagrecimento que eu vivi, elas não conseguiram emagrecer. E foi justamente as ferramentas que eu utilizei, que eu aprendi, né, com outros mestres, que me fizeram ter o resultado que eu tive e que eu tenho, certo? E aí o que eu fiz? O que eu pensei? Eu pensei assim, gente, eu preciso passar esse conhecimento adiante. Muitas pessoas vinham me perguntar o que eu fiz, né, como que eu consegui emagrecer, comendo de tudo, né? E aí eu comecei a ensinar de forma natural para os amigos e tudo mais. Foi quando eu decidi, gente, eu vou começar a dar mentoria de emagrecimento. Aí eu divulguei em dezembro
do ano passado que eu estava dando mentorias, né? E aí apareceu aí a Renata se interessou em fazer a mentoria individual comigo, e aí eu comecei a mentorear a Renata de forma individual, né? E assim, meninas, o meu maior desejo nesse processo de mentoria, sinceramente, trazendo aqui para vocês, assim, abrindo meu coração, é libertar as mulheres de uma escravidão. Porque assim, a nossa mente, ela pode tanto te libertar quanto te escravizar, né? Quando você aprende a dominar a sua mente, a dominar o que te domina, nada te segura. Então, exatamente isso. Essa é a minha vontade. É libertar as mulheres, é dar poder para que elas possam ser donas aí delas e serem livres para emagrecer e para fazer o que mais elas quiserem. Para minha alegria, para minha grande alegria, as minhas mentoreadas bateram meta, estão como eu, mantendo o peso saudável. É uma alegria muito grande mesmo. Então, para isso eu estou trazendo a Renata para poder dividir exatamente tudo com vocês, tudo o que aconteceu no processo de emagrecimento dela. E é muito importante que vocês façam perguntas, que vocês tirem as suas dúvidas, tá? Fiquem atentas a cada palavra dita, para que vocês percebam se realmente o método que ela utilizou foi um método que eu emagreci, se realmente vale a pena, se funciona. Fiquem atentas realmente a todas as palavras ditas aqui. Combinado? Então tá, meninas, eu vou chamar a Renata pra gente começar esse bate-papo. Bora, Renata! A Renata tá pedindo aqui. Deixa eu aceitar ela para ela entrar aqui. E tá dando certo. Olá! Oi, oi! Boa noite! E tudo bom, Ana? Tudo bom, Rê? Como você tá? Eu tô ótima, cada dia melhor. Tudo bem. Cada dia mais gata, né? Ai, com certeza. Toda linda! Agora sim. Agora sim. Estamos aí com a missão de contar para as meninas, né, como é que foi o seu processo. Legal. Porque é tão Vamos que vamos. importante, né, dividir, porque muita gente fala assim, ah, pô, legal, a Ana conseguiu, mas... Ah, mas a Ana, né, é um ponto fora da curva. Não! Eu passei o meu método para frente, ele funciona! Né? Sim, funciona. Funciona mesmo. Muito bem. E eu queria te fazer umas perguntas e depois Tá. deixar quem quiser, né, à vontade de perguntar, e perguntar para você, Rê, se você de fato emagreceu, mudou a sua mentalidade para emagrecer e nunca mais voltou a engordar. Eu queria que você contasse isso pra gente, por favor. Sim, com certeza. Eu estava bem acima do peso, né? E eu consegui emagrecer os meus 14 quilos, mudando o meu jeito de pensar, mudando a minha mentalidade. E desde que eu atingi o meu peso ideal, eu não engordei mais. Coisa linda. E conta pra gente, como que eram os seus hábitos? Bom, os meus hábitos, eles não eram assim tão equilibrados, né? Eu tinha uma consciência dos alimentos, eu tinha consciência de que era importante a atividade física, mas eu sinceramente não dava muita atenção, sabe? Acho que a correria do dia a dia, enfim. Mas eu percebi, eu acho que eu me dei conta que piorou demais na pandemia, né, Ana? Porque, por exemplo, eu sempre gostei muito de caminhar, muito. Então eu caminhava muito e de repente eu parei de caminhar, né? Mas eu acho que o principal foi
sabe aquela coisa da pandemia de, ai, vamos manter todo mundo em casa felizes e animados, e as crianças, né? Então vamos fazer bolo juntos, fazer biscoitinho juntos, e sobremesa todo dia, afinal, tadinhos, né? Estão em casa, não pode ir para a escola, não pode brincar. E assim, lógico que isso eu me dei conta depois, né? Porque durante a pandemia era comida pronta, né? Industrializada, coisas práticas, rápidas, enfim. Então, eu acho que na pandemia deu uma piorada nos hábitos que já não eram lá assim tão, né? Tão bons. E aí ainda tinha a minha famosa Ice, que você já contou aí para todo mundo nos stories, que eu adoro uma Ice, né? E eu acho que até isso aumentou na pandemia, né? Aquela época de shows na TV, e aí o marido abria uma cervejinha, ia uma Ice, e aí eu acho que os hábitos, assim, o pouco que restou de equilíbrio, acho que ali piorou de vez, né? E foi Gente, isso. tem mais alguém aqui que passou por algo parecido, né? Mudou os hábitos na pandemia, que ganhou peso? Quem mais aumentou o peso aqui na pandemia? Porque eu vou contar pra vocês, porque eu também. Eu, assim, foram 10 na pandemia. Mas outro dia eu conto a minha história. Foram 10 também. Quem mais? Pois é. Rê, e me conta uma coisa. Você já tinha feito algum tipo de dieta antes? E se você tiver tido feito, conta pra gente como que foi. Tá. Bom, eu fiz, né, dietas antes, principalmente depois das minhas duas gestações, que você sabe foram duas gestações gemelar, né? Então, assim, eu fiquei um tanto grande, durante a gravidez, apesar de, na época, ter seguido tudo direitinho, não engordei muito, mas eu acabei, lógico, né, ganhando muito peso, depois. E aí eu fiz sim dietas, né? A maioria delas de restrição alimentar, bem radicais mesmo, porque na minha cabeça era assim, sabe, Ana? Eu tô acima do peso, eu preciso voltar rápido. Eu quero voltar rápido. Aí eu fiz aquelas dietas tipo só proteína e depois proteína e folha, né? E aí eu até chegava no meu peso de volta, mas o que eu descobri depois, até numa consulta médica, que assim, é, esse tipo de dieta, né? Eu fui descobrir depois da segunda vez, porque eu fiz duas vezes, né? Dessas bem radicais, depois das duas gravidezes, é, que eu podia ter prejudicado seriamente o meu rim, né, com excesso de proteína. Então, assim, eu seguia dietas que a amiga falava, tira o pão, tira o carboidrato, come só carne, né, assim, sem me dar conta realmente do problema que eu podia estar gerando na minha saúde, né. Então, eu fiz, sim, algumas dietas desse jeito, bem restritiva, que parece fácil porque é rápido, mas assim, que não se mantém, com certeza. Não tem como sustentar, Não né, uma dieta desse jeito. são dietas na moda, né, Rê? É, Mas tem. E os profissionais de nutrição, eles existem aí para dar orientação, né? De como se alimentar de forma correta. Porque se a gente tivesse aprendido isso, né? Não é, tinha mais da metade da população não estaria obesa, é verdade. É muita gente, né? né? E, e tem mais um ponto, sabe? Que é a questão das dietas restritivas, o quanto essas dietas são prejudiciais em relação a gerar transtorno alimentar. As restrições, elas acabam gerando compulsões alimentares. E isso é muito sério. Às vezes uma pessoa ela nem tinha compulsão, mas por ela ter restringido ali aquele nutriente, o corpo ele entra e fica tanto em falta daquele nutriente que quando ela volta a consumir, a pessoa assim, ela não entende o porquê, mas ela tem uma loucura por comer aquilo em excesso, né? Isso explicando de forma mais comportamental, né? Então existe essa questão do desenvolvimento de transtorno alimentar e isso é muito sério,
né? E muitas pessoas confundem os transtornos alimentares, das compulsões alimentares, né? Existe toda essa falta de informação. Mas vamos seguir aqui, porque não vamos focar agora em você contar tudo pra gente. Tá, vamos lá, vamos lá. E quando foi que você percebeu que não dava mais para você seguir fazendo dieta sozinha, com a dica da amiga, da internet? Quando foi que você percebeu? Então, Ana, até a segunda gravidez, né, eu achava que eu só engordava na gravidez, sabe? E aí, passou a pandemia, a gente voltou a fazer uns passeios e eu fui para um parque aquático e eu vi uma foto, né? Uma foto minha de maiô na beira da piscina. E eu fiquei tão assustada com aquela foto porque assim, eu não tinha me dado conta de como eu tinha engordado, sabe? Como eu estava acima do peso. E aí eu fui fazer aquilo que eu achava que eu já sabia, né? Vou reduzir o carboidrato, eu vou fazer não sei o quê. Só que aí a coisa já não estava fluindo. Já não ia. E assim, no fundo, a gente pega essas dicas, né, Ana? Mas eu acho que até a nossa maturidade vai dando uma outra consciência, né? Fala assim, eu vou fazer, mas não tá dando certo, acho que eu tô fazendo errado. E aí a gente fica ali meio com medo também de cortar as coisas, afinal já tenho os filhos, né? Eu não vou ficar arriscando assim, eu já tinha ouvido do meu médico que eu podia ter prejudicado meus rins, né? E aí eu achei que seria mais consciente, né? Eu buscar ajuda. Eu tinha tentado fazer as minhas caminhadas de novo, né? Eu até retomei a academia, mas assim, confesso que de forma bem disciplinada, né? Não era aquela coisa, não, eu vou abraçar a causa, eu vou. Não, eu estava muito desanimada, né? Eu acho até, Ana, que eu ia, porque a gente sabe que a atividade física ela ajuda, lógico, em tudo, né? Não só no processo de emagrecimento, a gente sabe da importância, enfim. Mas eu ficava com aquela coisa, agora eu já tô com 40, não vai, eu não vou voltar mais a ficar magra. 40 anos, duas gravidez gemelar, não tem como ficar magra como eu era antes, né? Magrinha, não vou chegar lá, sabe? E aí foi aí que eu vi que não era só o que eu tinha que comer, como, né, a atividade física. Eu vi que o negócio estava mais sério, estava mais difícil de conseguir. E aí eu resolvi que eu precisava mesmo de alguém para me dar aí o caminho das pedras para passar por esse desafio, né? Interessante isso. E por que você decidiu me escolher com tantos seres humanos aí que podiam te ajudar? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu já conhecia você, né, Ana, de quando eu morei em Brasília, né? Morei em Brasília há quase 15 anos. Mas desde que eu saí de Brasília, a gente não tinha mais se visto, né? Não nos vimos mais, inclusive, pessoalmente, só online, né? Por enquanto. Mas eu continuei acompanhando você no Instagram, né? Só que, lógico, as pessoas vão sumindo ali do nosso feed, vão voltando. E aí, de repente, eu olhei uma foto sua e falei, nossa, como a Ana Paula emagreceu, né? No final do ano passado. Falei, como a Ana Paula tá magra, né? E eu naquela coisa, já tinha me visto naquela foto, tava tentando ali na academia, mas aquele sufoco. E aí eu falei, vou perguntar para Ana Paula o que ela fez ali, né? Para eu também tentar. Lá fui eu na dica da amiga, né? Achando que ia colar na amiga ali para me dizer o que fazer. E aí a gente conversou, você deve lembrar, né? E você me comentou que você tinha feito todo um processo, que você estava dando mentoria de emagrecimento, né? Que você ia começar. E aí eu falei, opa, então eu quero. Quando você tiver com isso aí, você começar, eu quero, né? E aí no começo desse ano a gente começou esse processo. Então, assim, a escolha, ela foi pelo resultado, né? Lógico, a gente já se conhecia, somos amigas, mas assim, se eu não tivesse visto o seu resultado, com certeza eu não teria, acho que acreditado, né, nessa possibilidade, porque a gente tem que acreditar que é possível.
E se a gente não vê a coisa acontecendo com alguém, é difícil a gente se ver seguindo um caminho sem ninguém ter percorrido o caminho, né? Como é que é? A gente acaba ficando descrédulo de tanta mentira, de tanta Porque, pegadinha. pois é, e assim, você já sabe o que fazer, tira o refrigerante, mas eu já não tomava. Tira o carboidrato. Falei, meu, de novo, né? Lá vou eu ficar comendo proteína o tempo todo, não posso mais fazer isso, né? Eu já sei que não posso, né? Falei, não, vamos lá, vou colar nessa amiga aí, vamos ver o que ela fez. De vez em quando, eu assim, como assim? Mas assim, o legal é o resultado, né, Ana? Eu acho que assim, em tudo na vida, a gente procura quem tem resultado, né? Porque assim, de opinião e pitaco, tenta isso, tenta aquilo, não dá pra gente viver assim, ainda mais num assunto tão sério que é a nossa saúde, no final das contas, né? Então, eu não posso ficar arriscando coisas assim à toa, né? Então, essa minha escolha foi pelo seu resultado, né? Pelo caminho que você trilhou, e eu falei, não, eu quero para mim também, quero isso aí para mim. Ai, que bom, fico muito feliz. E tá aí, né? Mantendo plena, linda, gata, maravilhosa. Agora não mais em Brasília, mas passeando na praia, feliz da vida. Pela Praia de Santos. Não mais com aquele maiô, agora com meu biquininho, de volta. Botou um cropped. É isso. Eu lembro, né? Deixa eu contar aqui rapidinho. Que teve um story que eu fiz, eu sentei na cama e eu tava de bermudinha, de short, com a barriga e de cropped, e a barriga não dobrava. A Renata falou assim: quê? Como assim? Essa barriga tá reta desse jeito? Eu também quero. Pois é, né? Nunca tive esse corpo, né, Rê? A Rê realmente me viu mega ultra obesa, né? Então, realmente ela viu que o negócio era sério e que ia funcionar. Mas vem cá, falando aqui do método, de tudo que eu trouxe para você, né, durante a mentoria, o que que você aprendeu em relação à alimentação? Você teve alguma restrição? Você viveu algum processo restritivo? Como é que foi, né? O que mudou em relação à alimentação durante seu processo de emagrecimento? Isso foi muito legal, porque assim, eu não tive uma restrição alimentar, como as dietas que eu tinha buscado. Não coma isso, não pode comer aquilo, né? O que eu aprendi, na verdade, foi a equilibrar isso, equilibrar a alimentação. É um tema que parece tão óbvio, né? Mas é claro que tem que equilibrar, mas o que que é esse equilíbrio, né? Então, assim, ter dia certo para comer essas coisas, a quantidade certa para aquilo não atrapalhar o meu processo de emagrecimento, né? Então, por exemplo, eu lembro bem que eu tive nesse período aí o aniversário das minhas mais novas, né? E aniversário em buffet, cheio de salgadinho, frituras e batidinhas, né? Eu peguei na sua mão e eu desenhei o que que você ia comer, você lembra? Foi, porque não bastasse o aniversário, eu ainda tinha visita em casa, e aí no outro dia ia ter almoço, e aí, né, ia ter uma cervejinha. Então, assim, eu acho que o legal, teve mais no meu processo de emagrecimento, não foi só a festa, não, que eu lembro que, tipo, vamos pensar juntos o que fazer, né? Que foi a viagem, né? Eu viajei nesse período, e ir para casa de outras pessoas também não é fácil, né? Porque tem toda uma rotina de outros lugares e manter o foco assim nesse equilíbrio foi um aprendizado para mim assim que eu levo para todo lugar que eu vou mesmo. Há pouco tempo agora eu voltei de viagem de novo e mantive, né, o meu aprendizado aí, o meu processo bem legal, porque eu percebi que é a cabeça mesmo, né, que a gente muda, aí você muda a forma de ver. Teve a Páscoa, Ana, a Páscoa, tivemos Páscoa, né, chocolates, eu comi o chocolate, né, Eu me lembro bem então, assim, chocolatinho. Esse chocolatinho. chocolatinho. Mas assim, é muito legal, porque eu acho que o ponto é bem esse, né? Quando a gente fala da alimentação, é conseguir entender esse equilíbrio e a importância dele, né? Para eu não estragar o meu processo, né? Como era importante eu entender esse equilíbrio. E aí, a partir da hora que eu entendi,
né, através das ferramentas e tudo que a gente foi conversando e você foi explicando, né, dos impactos e tudo, como isso foi ficando mais claro para mim, né? E aí é mais fácil da gente planejar, da gente desenhar, escolher o dia de fazer isso, fica muito mais tranquilo, com certeza, quando a gente aprende a fazer isso, né? Fora que o corpo, né, o bem-estar que é gerado no seu corpo por não ter excessos, né, por estar comendo a quantidade certa de alimentos que a gente sabe que não são os adequados para o nosso corpo, né, que são essas besteirinhas que a gente gosta, mas aprendendo esse equilíbrio, o corpo não sofre. E é possível, né? Assim, não só hoje eu continuo comendo, tomando minha ice, comendo chocolatinho, né? Nas festas, enfim, para manter. Mas assim, eu achei muito legal usar esse equilíbrio para emagrecer, né? Porque eu acho que é a parte mais árdua, vamos dizer, do processo, né? Fazer essa virada da mentalidade ali, mas conseguir consumir essas coisas sem atrapalhar o meu objetivo, que era chegar no meu peso de novo, que eu considero ideal para mim, né? Mas é porque justamente, né, o que que eu aprendi na minha jornada, nos 14 anos de efeito sanfona? Tirar todos os alimentos da sua vida, você não vive numa bolha. Não vive. Você vai para eventos sociais, você recebe pessoas na sua casa, você viaja para a casa das pessoas, você fica extremamente chata se você simplesmente não come mais nada. Né? A não ser que você tenha uma restrição alimentar muito séria, uma doença, etc. Mas o ponto o que precisa acontecer é você dominar aquilo que te domina. Se te domina, tá errado. É isso. Quem manda na casa? Isso é muito legal. Isso eu acho que é o pulo do gato. Pulo da Né? Rê, e falando disso de domínio, quando foi que você percebeu que você precisava dominar os seus desejos por comer mais do que você precisava? Isso também foi um ponto bacana, porque assim, né? O que eu percebi nessa coisa do desejo, né? Porque parece muito simples. Então eu vou comer menos, vou equilibrar e pronto, vou chegar no peso, né? Só que eu percebi, assim, que não era só a quantidade do que eu estava comendo. Que, lógico, desequilibra, né? Mas eu percebi, Ana, que eu me pegava, assim, comendo sem estar com fome. Eu não estava com fome. Mas eu estava lá, abrindo o armário, olhando o que tinha lá no armário, sabe? Escolhendo um belisquinho para comer fora de hora, né? E aí, comprando coisinhas, guloseiminhas, né? Totalmente desnecessárias que eu comprava com a desculpa de que era para as crianças, né? Contei isso para você e eu conto aqui também, né? Mas sempre pensando no fundo, para mim. Sempre fui fã lá dos meus biscoitinhos recheados também. E, e aí eu sempre comprava, né? Para comer nessas escapadinhas ali no armário, fora de hora, a hora que a criançada ia dormir, né? Comia sossegadona lá. Mas eu ia com aquela desculpa de que era para as crianças, né? Vou comprar para elas. E aí eu percebi, opa, Renata, você está querendo enganar a quem, né? Porque fizemos um teste, até a Ana me sugeriu, falou, as crianças mesmo, Rê, vamos pensar aqui um pouquinho juntas, né? E nesse desejo aí só delas, né? Que até então era das crianças, mas já que estava ali, e aí eu fiz um teste e chamei as crianças para o lanchinho da tarde, sempre começa com fruta, elas sempre gostaram. Mas aí no fim de semana eu já trazia o biscoitão recheado lá para a mesa, né, para elas comerem depois da fruta. E aí eu fiz um teste, eu deixei elas escolherem o que comer depois da fruta e nenhuma das minhas 4 crianças quis o biscoito recheado. E foi aí que eu fiz, meu Deus, né, eu preciso realmente dominar isso, porque eu estou caçando coisas completamente fora de hora,
produtos, né, que não são saudáveis, né, também, e eu ainda estou jogando a culpa na criançada, né? E na verdade, quem compra as coisas sou eu. Então foi aí que eu fiz assim, nossa, eu preciso realmente dominar isso, né? E assim, tem outros pontos, né, Ana? Tem a parte da casa, tem a parte também de sair com os outros, sabe? Sair com as amigas, né? Tô falando de dominar os desejos, né? E aí a gente vai, vamos sair, vamos se encontrar num barzinho, e aí eu também não queria ser aquela chata, sabe? Ah, eu vou ser chata se eu não pedir o torresmo, entendeu? Né? O meu, E aí, assim, tudo isso eu ficava naquele meio que eu não sabia se era um desejo meu, se era para não desagradar, né? Se eram as crianças. Aí foi aí que eu me dei conta que eu precisava dominar isso, né? Para conseguir chegar no meu objetivo e fazer essa virada mesmo de estilo de vida, né? que legal, que legal. E o que você aprendeu com o método que fez você virar a chave para parar de comer fora de hora? Então, aí foi daí que dessa percepção aí dos desejos, né, que foi aprender a identificar os gatilhos. Para mim isso foi essencial, né? E quando as pessoas me perguntam, sabe, Renato, você emagreceu, né? O que você fez? Está passando fome? Essas coisas que a gente escuta, né? Mas o legal é assim, e eu falo, o que eu aprendi mais forte, mais marcante para mim foi identificar esses gatilhos, né? Que me faziam abrir o armário, que me faziam comprar o biscoito recheado, ou então, por exemplo, né, que nem eu falei do biscoito, poxa, eu comia um pacote inteiro de biscoito recheado com um copo de leite integral, não é um copo, é um copo de leite integral à noite, depois todo mundo ia dormir, né? Aquele silêncio do sossego, das 4 crianças dormindo, né? A missão do dia cumprida, o trabalho, tudo. E aí eu ia lá e comia, e eu percebi que, então, assim, identificar o que estava fazendo eu agir daquela forma, para mim foi a grande virada de chave, né? Porque aí eu parei para pensar, por quê que eu estou esperando todo mundo dormir para sentar aqui e me acabar num pacote de biscoito recheado? Por que que eu estou fazendo isso, né? O que que eu estou buscando? E aí eu fui identificando essas coisas que disparavam esses gatilhos, né? Que foram com as ferramentas que a gente aprendeu, né? Que você me ensinou no método, de como que eu podia identificar e trabalhar isso. E aí, para mim, realmente, eu acho que foi a grande virada, né? E a outra coisa legal que eu percebi nesses gatilhos, né, Ana, que assim como eu transferia a bucha para as crianças, que era por causa delas, o biscoito recheado, né, eu me dei conta que era uma coisa que marcava a minha infância, né? Então, assim, então tinha, além de tudo, ainda tinha uma coisa afetiva de eu comer um biscoitinho recheado. Não podia ser, sei lá, uma pera, né? Não, por que que tinha que ser um biscoitinho recheado, sabe? E aí me remetia a coisas, né, da infância. Então, eu acho que, assim, a virada foi eu perceber esses gatilhos, né? Através dessas ferramentas. Para mim foi muito mais... foi a minha grande virada, né? É mais emocional mesmo do que a fome. Em um momento ali que eu me pegava fazendo isso, eu estava realmente com fome. Mas não é possível, porque sempre ia dar fome, é meia-noite, todo mundo dormindo, e a fome do biscoito, né? Então, assim, Um dia inteiro. Tomou café, almoçou bem, já não tá com tô... fome. Pois é. E aí foi identificar esses gatilhos para mim que foi a grande virada, né, de chave aí, esses gatilhos que são emocionais mesmo. E se você pudesse encontrar com você do passado, Nossa antes da Senhora. mentoria, o que você diria para você? O que eu diria para mim, vamos lá, para eu estar mais atenta, sabe? Eu não percebi, né? Eu não fui percebendo o que eu estava fazendo. Fui fazendo as coisas, aquela correria, né?
não estava cuidando de mim. Então, assim, se eu fosse falar, Rê, presta atenção, fica ligada, fica atenta, se cuida de verdade, né? E se precisar de ajuda, não pensar muito nisso, não, procura ajuda, porque senão a gente fica ali batendo a cabeça, né? Então, assim, por exemplo, né, eu me percebi nesse processo cheia de crenças, né? Cheia de pensamentos que me faziam segurar, reter o meu peso, em vez de emagrecer, né? Me via ali agarrada nisso, né? Em vez de procurar algo que realmente me sentisse bem. Então, até mesmo de merecer, sabe? Estar bonita, de estar saudável, né? Então, eu acho que o grande chacoalha para mim, se eu voltasse lá, é assim, Renata, fica esperta, se cuida de verdade mesmo, né? E procura, assim, procura ajuda, procura orientação, né? Para fazer a coisa de uma forma saudável, não só fisicamente, né? Como principalmente emocional. Né? Faz muita diferença isso. Se a gente manter a cabeça bacana, um corpo bonito tem que estar com a cabeça bacana. Né? Eu acho que uma coisa não dá para desvincular da outra. Né? É muito difícil. Então tem que estar com a cabecinha ali, os sentimentos alinhados para o corpinho, ó, ficar em dia. Acho que é isso que eu falaria para mim. Brilhante, né? Porque o corpinho fica mais assim, a autoestima, o amor Fica, próprio, fica uma fica. coisa assim, né? Muda Maravilhosa, né? tudo, né? Muda tudo, assim, bem legal isso. A gente começa a galgar outros degraus, né? Você sai da esfera da saúde e fala, bem, essa aqui agora eu dominei, deixa eu ir para outra. É Incrível, isso. incrível, é É incrível. isso. Então você está satisfeita? Me parece que sim, né? Ah, tô um tantão, né? Com certeza. Muito, muito E você já satisfeita. explicaria o método IP para suas amigas, para suas Ah, vizinhas, deixa para eu seus conhecidos? pensar. Com certeza, né? E eu já faço isso, sabe? Eu faço isso quando me perguntam o que que eu fiz para eu ficar magra, né? O que que você fez para ficar magra de novo? Eu fui uma adolescente magérrima e aí de repente, né? Já não sumiu aquilo, né? E o que que você faz, tal, para ficar magra de novo, né? Então é legal ouvir das pessoas, principalmente as pessoas próximas, sabe, Ana? Porque elas sabem que eu tive 2 gravidez gemelar, né? Então, assim, que eu já tenho mais de 40, né? Hoje eu tenho 45, fiz o método com você com 44, né? Fiz 45 já magra, né? E, então as pessoas perguntam, como é que você conseguiu ficar com esse corpinho de novo, né? Mesmo com 4 crianças, né? 45 rumo ao cinquentão, que eu brinco que eu vou chegar no cinquentão com barriga de tanquinho, agora é a minha nova meta, né? É, e, mas eu recomendo, sabe? Eu falo assim, gente, vocês precisam procurar essa orientação, procurar se descobrir, né? Entender o método. Não é só o cardápio, não entrem nessa onda de tirar tudo, porque assim volta, a gente sabe que volta, né? Quantas pessoas a gente conversa que está acima do peso, querendo emagrecer e fala, eu faço, mas, né, e agora? E aí, e assim, é um processo que a gente precisa de um apoio, sabe, Ana? Porque assim, eu escutei muita coisa do tipo, nossa, que né, você emagreceu, ai, deve estar passando fome. Gente, não estou passando fome, né? Não estou passando fome, eu não passei fome. Eu aprendi a comer, eu aprendi a controlar, a equilibrar, eu aprendi a entender as emoções que estavam por trás ali da minha comida, né? Então hoje eu sei comer de verdade. Hoje, assim, você sabe, e não é comer de verdade, não é contar caloria, né? Eu não sei contar caloria, inclusive, né? Se alguém está curioso disso, eu não sei contar caloria, não tenho a menor ideia de quanto tem caloria das coisas que eu como. O que eu sei, que eu aprendi, né? Com o método, tudo é esse equilíbrio. Né? O que é bom para o meu corpo, o que não é bom para o meu corpo, o que a minha cabeça está influenciando nisso, a minha mentalidade, o jeito que eu estou vendo essas coisas acontecer, né? Eu acho que isso tudo é a grande diferença. E outra coisa, Ana, que também as pessoas falam para mim, né? E que eu percebo é a disposição. Eu sempre fui muito, muito animada, eu sempre fui
naquela coisa do corre, eu gosto, né? Você vê que eu vou conversando, eu vou balançando, sabe? E, e aí eu não estava mais assim. Eu estava cansada, indisposta, as crianças querendo fazer as coisas e eu, ai, não, hoje não, eu tô cansada, né? Ai, então assim, essa volta da disposição também chamou a atenção das pessoas, né? E poucas associam isso com o fato de eu estar magra. Nossa, você tá animada hoje? Falei, engraçado, né? Como não tem hoje, acordei. Falei, lógico, eu tô disposta, né? Eu tô com o corpo saudável, eu tô bem, né? Então, é legal isso. A gente escuta muitas coisas e a gente tem que estar firme nisso, no que a gente É, quer, estar bem orientada, saber o que fazer nas situações, né? E isso é bem legal. exatamente. E vendo você falar, né, da questão das pessoas acharem que para emagrecer tem que passar fome, É, isso eu é, ouvi. isso é uma crença, porque antigamente as pessoas ricas, as pessoas de posse, né, há poucos anos atrás, eram gordinhas, né? Então você vê lá a Mona Lisa, ela não Símbolo era da aquele nobreza, né? É isso mesmo. da nobreza, estar gordinho. É você, oh, você tá bem, hein? Tá socadinho, tá? É isso mesmo. Só que assim, os estudos foram evoluindo, né? A ciência foi evoluindo, né? E hoje sabe-se que o quanto é importante você estar pelo menos dentro do seu índice de massa corpórea, do seu IMC, porque sim, a disposição ela é outra. Não, é outra coisa. É muito. Então, de ditadura da beleza, porque muita gente fica pegada a isso. Ai, meu Deus, porque então agora eu tenho que ficar igual a blogueira, agora eu tenho que ficar igual a artista, não sei quem. Não é sobre isso. É sobre você estar feliz com o seu peso, como você se sente bem e, o mais importante, pelo menos estar dentro do índice de massa corpórea, do IMC, dentro do seu peso saudável. Se quer ter a barriga chapada, aí são outros 500. É um É. E objetivo assim, pessoal. Ana, você falando disso da barriga, né, e das outras pessoas, tal, isso é muito legal. Discuta muita coisa, até mesmo agora, que eu já estou no peso, né, e aí eu vou lá fazer o meu prato no restaurante, né, enche de salada. Ah, mas você ainda está de dieta? Eu falei, gente, isso não é uma dieta. Presta atenção. É o jeito certo de comer as coisas, né? Porque desse jeito eu posso comer o que eu quiser. E aí eu vi uma pergunta aqui, né, da família, da rotina da família. Mais do que mudar, mais do que mudar, é porque eu pensei numa outra coisa, mais do que mudar a rotina da família, né? Porque no começo a gente se sente só. Ah, eu vou fazer aquela comida, mas só eu vou comer, né? Meu marido não come, minhas filhas não comem, né? E aí isso foi mudando, sim, de colocando coisas na mesa e experimentando e oferecendo, né? Porque eu comia até que equilibradamente, né? Assim, na forma de. Eu comia legumes, verduras, não do jeito tão correto, na quantidade correta, tal, mas eu comia, não tinha dificuldade de comer essas coisas, do tipo, eu detesto, não, nunca foi, né? Mas eu percebia que eu fazia às vezes só para mim. Eu nem oferecia isso na minha casa, né? E hoje todo mundo come, né? Então a gente brinca, as minhas filhas menores brincam que é a família do ovo mexido, né? Que de manhã todo mundo come ovo mexido lá em casa, né? Então, assim, você olha lá, eu compro ovos de 60, né? Cartelas, assim, e cartelas, porque é a família do ovo mexido, e é muito legal isso. E outra coisa legal, Ana, que eu acho que aumenta a disposição nossa, é quando a gente vê também os filhos falarem assim: poxa, mãe, como você tá bonita, né? Olha só como você tá, olha que legal, né? Então, assim, meu marido também tá comendo bem mais saudável, e elas veem ele comendo ali um purê de abóbora, né? E aí falam assim: ai, que orgulho. Então, assim, enche o nosso coração também, sabe? É um outro tipo de disposição que dá pra gente, de sentir que tá no caminho certo e que vai fazer diferença na vida delas, né? Ter esse exemplo, sabe? Nossa, eu sou muito grata, Ana, assim, pelo processo que eu vivi
né, com o seu método, com o apoio, com as minhas conquistas. Eu sou muito grata mesmo, juro. E assim, eu não só indico, como eu mega recomendo que as pessoas façam isso, né? Não se deixe enganar por diquinha de internet, por modinha, pela pressa de chegar no peso, né? Que seja bem consciente isso, porque faz muita diferença em tudo na nossa vida, não é só no shape, não, né? É o que você falou, a barriga de tanquinho, eu brinco dos 50 a barriga de tanquinho, porque eu imagino quanta crença não tem, né? Cinquentona com barriga de tanquinho, como assim, né? Isso, Então, né? assim, eu quebrei as minhas. Depois da gravidez dá para emagrecer, sim. Depois dos 40 dá para emagrecer, sim. É possível ter uma nova rotina e continuar tomando a minha Ice, que eu gosto, sim, né? Comer chocolatinho na Páscoa, enfim. Então, Né? Toda semana, não dá é para só na comer. É que eu vou revezando com outros doces que eu gosto. Eu gosto de pudim, torta holandesa, né? Então, eu tenho uma lista das minhas guloseimas que eu como, mas hoje de uma forma consciente, equilibrada, né? Você escolhe Eu a escolho. gulodice que você quer comer, né? Não tem o que você quer. É isso. Muito Bom, eu legal. fico muito feliz. E assim, no dia 24 de agosto, meninas, eu vou dar uma aula totalmente gratuita e online e do evento A Jornada do Emagrecimento Inteligente. E eu vou explicar os passos fundamentais para você também alcançar o resultado da Renata, tá? Para você mudar a mentalidade para emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Então não deixe de participar. É importantíssimo para quem quer realmente emagrecer definitivamente, tá, meninas? É só acessar o meu Instagram, lá na bio tem um link para inscrição. Então vocês acessem lá e é totalmente gratuito, tá? E assim vocês entrando lá, fazendo a inscrição, vocês vão receber aviso, né, quando a data se aproximar. Então é muito importante que vocês façam a inscrição. Vou ensinar para vocês o que eu ensinei para Renata, tá bom? Não perca essa oportunidade mesmo, de coração, né? Porque é transformadora, Ana. O seu método, a sua forma, né, de colocar as ferramentas, é tudo muito, muito sério e ao mesmo tempo muito leve da gente entender, né, e compreender a coisa. E assim, eu vou levar esse conhecimento para a vida, para as minhas próximas gerações, se Deus quiser. Com Obrigada. certeza, você já curou sua filha desses hábitos aí e elas já Isso é estão legal. cuidadas, né? Que bom, muito feliz. Muito obrigada pela sua participação, pela oportunidade de você dividir, porque, né, uma mentorada poder contar tudo, uma coisa sou eu falar da minha experiência, outra coisa é, poxa, vir alguém exatamente contar que é verdade isso, que aconteceu, que é real, né? Muito obrigada, gratidão e que a gente possa ajudar outras mulheres também, né? Muito Com obrigada. certeza. Então é isso, meninas. Então, boa noite e até a próxima. A gente vai ter outros esquentas e não deixem de fazer inscrição para a Jornada do Emagrecimento Inteligente. Bom, um beijo para vocês. Tenham uma ótima noite. Até mais, Rê. Obrigada. Amor.